Dentro da obra de Boku no Hero, nós temos diversos vilões. Seja qual for a sua opinião sobre a obra, é inegável que muitos dos vilões são o ponto alto da história. Porém, existe um personagem que passa desapercebido em muitos momentos, geralmente sendo até levado como um vilão raso, mas que na verdade é um dos vilões mais importantes, talvez até mesmo o mais importante entre eles, para a obra como um todo. Hoje nós vamos falar sobre o Overhaul e sobre o impacto que ele gera tanto nos heróis como nos vilões e sobre como ele muda a narrativa por completo. Overhaul surge na obra em um período bem específico. Midoriya e a maioria dos seus amigos haviam tirado suas licenças provisórias e poderiam agora trabalhar como heróis nas linhas de frente. A queda do All Might ainda era algo recente e a sociedade ainda fragilizada lutava para conseguir aceitar o Endeavor como o novo herói número 1. E é nesse momento que uma antiga organização maligna da Yakuza sai das sombras, pronta para se reerguer após anos e anos de preparo, a Shier Hasaikai, liderados por Kai Shisaki, o Overhaul. Ele surge em uma cena que exala uma tensão absurda, surgindo em meio a um grande incêndio causado por ele mesmo e pela Shier Hasaikai, explodindo um caminhão onde tinham uns bandidos aleatórios, enquanto eles conversam acerca dos seus objetivos. Ele explica que ter um objetivo definido é o que difere a Shier Hasaikai das outras organizações, um tema que vai ser bem importante mais pra frente, mas a gente já vai falar sobre isso. O que eu quero destacar aqui é como o Overhaul modifica o tom da obra. A gente já teve momentos tensos antes disso, obviamente, mas o Overhaul é diferente. O motivo do porquê ele é diferente é que o perigo nunca esteve tão próximo do núcleo principal da história. O Overhaul é o primeiro vilão principal que cabe ao Midoriya derrotar como um herói oficial, a primeira provação de verdade que ele tem que superar para começar a guiar a sua jornada até o topo. Mas o Overhaul não é só um obstáculo para o Midoriya, e esse é um dos melhores pontos do personagem. Logo em seguida, nesse arco, nós temos a briga entre a Shier Hasaikai e a Liga dos Vilões. Talvez seja até errado chamar isso de briga, já que tudo que a gente tem é o Overhaul entrando lá e dando um ultimato a eles. Ele diz basicamente o seguinte: vocês são interessantes e eu tenho um plano, preciso de força extra. Se unam aí comigo e a gente pode fechar um acordo. Os membros da liga ouvem aquilo de forma hostil. Afinal, o Overhaul estava se portando de forma hostil. Todo aquele discurso era uma ameaça. Então a Magni resolve ir contra o Overhaul. E é aí que temos em primeira mão o uso da sua individualidade, a revisão. Tudo o que o Shisaki toca pode ser imediatamente destruído e reconstruído como ele quiser. E não precisa ser um toque por um tempo específico. Qualquer coisa conta. Overhaul passar apenas um dedo rapidamente num alvo, seja ele vivo ou não, pode ser destruído imediatamente, e é o que acontece com a Magni, onde em uma cena absurdamente brutal ela simplesmente explode. Rápido, sem contexto, sem nada. É simplesmente brutal até para os padrões da obra, onde a gente tem personagens como o Shigaraki, que a gente sabia que podia destruir tudo que os 5 dedos dele tocassem naquela altura da história. Para o Overhaul, um mísero contato já era letal, então o Shigaraki, vendo essa ameaça, vendo que eles foram encurralados e não tinha o que ser feito, resolve acatar parte do acordo, mandando a Toga e o Twice para auxiliarem os planos da Shier Hasaikai. Essa parte também é bem importante lá na frente, mas eu quero que entendam o quão importante para a obra é o Overhaul nesse momento. Até então, Shigaraki e a Liga dos Vilões não eram nada. Foram uma ameaça grande, mas isso não foi tanto mérito deles, e sim do All for One, que resolveu agir ao lado deles anteriormente. Shigaraki não tinha um plano, não tinha ambições, sequer entendia o que exatamente precisava fazer para continuar sobrevivendo, mas a presença de uma ameaça maior do que ele é justamente o que ele precisa para começar a dar o primeiro passo em direção à grandeza. Mas agora eu acho que é um bom momento pra gente falar sobre o personagem do Overhaul em si. Kai Shisaki era um órfão em um orfanato administrado por Kyūdai Garaki, um subordinado do All for One, sendo naquele orfanato um local onde se abrigavam possíveis receptáculos para ele. É possivelmente o mesmo orfanato aonde o Dabi vai parar mais pra frente. O Kai, quando ainda era criança, encontrou um livro onde descobriu que as individualidades vinham de um vírus, o que muito provavelmente foi o primeiro gatilho à sua misofobia, o seu medo de germes.
mente. Ele passou a acreditar que as pessoas que tinham individualidades estavam doentes e que alguém precisava fazer algo a respeito. Um dia, ele foi adotado pelo líder da Shiera Saikai, um homem poderoso que o ensinou tudo sobre aquele mundo. Porém, ele nunca esqueceu o seu objetivo de limpar o mundo. Quando a Eri, a neta do seu pai adotivo, surge, o Kai não pensa duas vezes antes de tentar pôr seu plano em prática. O seu chefe tenta impedir, mas é posto em coma pelo próprio filho, que rouba a organização para si e começa a executar o seu plano. Porém, ele não notava uma coisa sobre si mesmo. Kai Shisaki, em sua essência, é uma pessoa nojenta, um ser humano terrível. Ele usa as pessoas para concluir seus objetivos, mata se for necessário, e o que é provavelmente o seu maior feito de crueldade que ele possui, a tortura da Eri por anos apenas para concluir o seu plano, criar uma droga capaz de destruir individualidades e também um antídoto para esse veneno. O propósito disso era vender o veneno para os vilões e a cura para os heróis, controlar o mundo pelas sombras de forma impossível de se conter. O que é curioso de se observar sobre esse comportamento é que o Overhaul é um absoluto hipócrita. Sente nojo do mundo, isso é representado pela sua misofobia, o seu medo de germes. Ele usa luvas e máscaras o tempo todo, chegando a surtar completamente quando está em ambientes sujos, ou quando ele não está de luva ou de máscara. No entanto, como eu mencionei, isso é um paralelo direto ao fato do Overhaul ser alguém nojento, alguém que representa todo o mal que ele jura odiar. Fala o tempo todo sobre como as individualidades corrompem o mundo, mas não consegue viver sem usar a sua própria e perpetua todos os comportamentos que ele repudia. Além disso, a sua ideologia, como ele mesmo sugere, é baseada em gratidão e deveres. Você faz algo para alguém esperando algo em troca. Ações geram gratidão, que geram deveres e assim por diante. Isso é bem importante para a finalização do personagem mais tarde, pois essa ideologia é o que vai nos mostrar a representação da sua real face mais para o final do arco. É curioso observar que, mesmo tendo um passado difícil, o que Kai Shisaki viveu nem se compara ao que outros personagens tiveram que passar dentro da obra. A mente do Overhaul sempre foi muito distorcida. Ele é o mal e simples assim. Porém, isso não é mal feito. Como no caso do All for One, aqui o autor sabe trabalhar isso, desenvolvendo outras camadas e momentos do personagem que desenvolvem ele de forma mais concreta. Isso vai desde trejeitos interessantes do personagem até os seus discursos e ideologia, que chamam a atenção e tornam ele um personagem muito mais identificável, que faz muito mais sentido e condiz muito mais com o mundo que a gente vive e com o contexto em que a obra está inserida, o que acaba tornando ele um personagem muito mais completo. A batalha contra o Overhaul também é um dos pontos altos pela tensão que ela carrega. Os heróis passam um tempo considerável planejando a invasão ao esconderijo, e quando ela finalmente ocorre, o autor passa com perfeição o sentimento de desespero e pressa que os personagens têm. O Overhaul tinha uma missão, precisava pegar a carga das drogas que ele tinha criado e a Eri e levar para fora do esconderijo, enquanto os heróis tentavam encontrá-lo e pará-lo. Ele ia mandando quem fosse necessário para retardar o avanço deles enquanto ele fugia, até chegar ao ponto onde ele mesmo precisou lutar, e aí a gente consegue ver a extensão completa das habilidades dele. A capacidade completamente absurda que ele possui. Usando a revisão com maestria, ele vai facilmente dominando a luta contra todos que aparecem por ali. Lembrando, além dele dificultar muito a luta, usando seus poderes no solo, manipulando completamente o formato do território onde eles estavam, um toque era fatal. Então você tem essa tensão elevada ao máximo. O que já era tenso com o Shigaraki anteriormente, aqui é elevado à 10ª potência, já que, como eu falei, um simples risco de um dedo do Shisaki era o suficiente para matar alguém. Por isso, o que gera mais desafio é o Mirio, pela sua intangibilidade, mas mesmo ele acaba sendo derrotado e perde a sua individualidade no processo, o que por sinal também é uma baita de uma cena boa e aumenta muito o peso disso, assim como a morte do Night Eye acontecendo logo em seguida. Porém, o Overhaul não era invencível, e conforme ele vai sendo encurralado pela quantidade grande de inimigos, ele é obrigado a tomar uma medida drástica. Ele intoca em seus aliados, os destruindo e os reconstruindo em si
mesmo, se tornando lentamente uma aberração de carne enorme e bizarra, nada mais do que um reflexo do que ele realmente é. Vejam bem, anteriormente eu mencionei sobre gratidão e deveres, o que o Overhaul descreve como sendo a engrenagem que move a sociedade. Ele acolheu todos os membros da Shira Seikai, então o mínimo que ele espera é a gratidão, que eles sacrifiquem a vida em prol do objetivo dele, teoricamente traindo todos os seus aliados nesse processo, embora alguns deles pareçam não se importar muito com isso. Quando o Chisaki absorve todos eles, ele acaba enfrentando o Midoriya, que usando a Eri como suporte, consegue vencê-lo após uma árdua batalha. Mas por que exatamente o Overhaul perdeu? O que ele fez de errado? Qual foi o momento exato onde ele perdeu, mesmo com todo o seu planejamento? Na minha interpretação, esse momento carrega um simbolismo muito forte, e essa cena é justamente a cena onde ele absorve seus companheiros. Os usa como meras ferramentas. Não confia que eles ainda possam se superar e vencer os obstáculos. E sabe quem não é assim? A Liga dos Vilões. Um grupo que se enxerga como família e não deixam os outros para trás. O Shigaraki mandou a Toga e o Twice justamente para sabotarem os planos do Overhaul, causando assim a derrota dele pela maioria dos planos de fuga que ele tinha já terem sido sabotados, forçando ele a lutar e ser encurralado pelos heróis. É curioso como o Chisaki é quase que totalmente responsável pela sua ruína. Isso vai desde trair o próprio pai até trazer os causadores da sua derrota para dentro da sua casa. O Overhaul, mesmo sendo analítico e inteligente, ele sempre toma as piores decisões possíveis na hora de arquitetar um plano. Muitas dessas decisões guiadas pela sua personalidade distorcida, o que acaba o levando ao seu trágico fim. Enquanto era levado pelos heróis, Shigaraki, Dabi e Compress aparecem, interceptam o veículo e pegam o Chisaki, roubando as balas que haviam sobrado do experimento e removendo os braços do Overhaul, assim impedindo que ele usasse sua individualidade novamente. O Overhaul perdeu tudo, absolutamente tudo, desde o seu pequeno império, seus poderes e até os frutos do seu trabalho. O Shigaraki aqui finalmente dá seu primeiro passo em direção à grandeza, enquanto reduz o vilão atual a nada. Essa cena final é absurdamente bem executada, porque ela, além de fechar o arco do Midoriya e do Shigaraki nessa parte da história, também conclui a história do Overhaul de forma primorosa. Ele não só perde, ele é completamente humilhado, muito por culpa dele, o que também contribui com o arco do personagem. Mesmo quando volta após algum tempo em um estado completamente alterado e perturbado mentalmente, o Chisaki ainda não parece se arrepender de nada do que fez, tirando, é claro, ter traído seu pai, ao que ele fala várias vezes que precisa se desculpar. Mesmo quando o Midoriya o questiona se ele pediria desculpas a Eri, ele apenas não responde, com a sua finalização sendo na cadeia, sendo confrontado e repreendido por seu pai. Um final perfeito para um personagem como o Overhaul, a representação do puro mal sem redenção, executada de forma exemplar. E é claro, graças a tudo isso, ele se tornou o vilão mais importante da história de Boku no Hero. Mas acho que por hoje é isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!